Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, tá? O VAR, que era para ajudar, auxiliar ali o juiz nas decisões, totalmente atrapalhou, né? Um pênalti claro, o juiz viu a penalidade e o VAR foi lá e tirou na cara dura diante da mídia, diante de todo mundo. O VAR foi e tirou, garfou o time do Botafogo na cara dura. Ficou interessado, quer saber toda a revolta da mídia, que dessa vez, por incrível que pareça, tá do lado do time do Botafogo. Então assista esse vídeo até o final. Chegou a minha vez, menino. Botafogo ficou no empate com São Paulo no Newton Santos. Jogo bem agitado, tá? 4 gols que teve na partida, Rodolfo. O jogo começou bem disputado. Pelo lado do Botafogo, Savarino levou perigo. O São Paulo responde com Caleri e insiste com Ferreirinha. E o próprio camisa 11, de novo, ganha de Marlon Freitas e chuta sem chances para o goleiro John. 1-0 São Paulo. Mas, rapidamente, o alvinegro tomou a frente e foi Savarino quem caprichou e mandou essa bola bonita para empatar a partida. E aí, polêmica no jogo. Cuiabano é derrubado na área e a arbitragem marca pênalti, mas o lance vai para o VAR, que anula a marcação. O tricolor paulista então vem forte. Ferrarese marca, mas o Bandeira sinaliza impedimento. O lance também vai para o VAR, que confirma. Só que logo na sequência, em jogada com Ferreirinha, André Silva fica de frente e faz o segundo gol do tricolor. Segundo tempo e quase Savarino faz mais um. Botafogo insiste com Igor Jesus. E é ele quem, de cabeça, dá o empate para o alvinegro. Final, Botafogo 2, São Paulo também 2. Tamo reclamando de quê? Fala pra eles, Pedrosa. A arbitragem do futebol brasileiro. Mas olha, eu vou dizer, o rapaz lá, o árbitro, tava indo bem. Eu elogiei ele na cabine. Porque eu já falei pra vocês, eu gosto de árbitro que deixa o jogo seguir. Não fica apitando, parando, dando faltinha. E ele tava assim, tava deixando o jogo seguir. Ele vai convicto no pênalti. Aí eu falei, o cara foi com personalidade. Aí, passa 50 minutos, o Alonso, que era o cara que tava no VAR, o Rodrigo Alonso, vai lá olhar. Só que o cara, que quando vai no VAR olhar, porque recomendou... Se recomendou, ele já vai condicionado. Ele já vai condicionado. Fato. E a gente já falou várias vezes sobre isso. O cara, com tanta convicção, ele foi ali... Não é interpretativo? O VAR só pode chamar, Fernanda, quando ele tiver a certeza de que um erro está sendo cometido. Exato. Senão, você cada vez mais está tirando a soberania do árbitro dentro de campo. Eu também acho isso. E assim, o cara vai lá, apita o pênalti, na minha opinião, foi pênalti, e ele tá tomando uma decisão ali convicta dentro de campo. Então, o VAR vai lá e chama para ver se, de forma interpretativa, foi pênalti ou não. A gente vai poder discutir aqui. Foi pênalti? Para um vai ser, para o outro não vai ser, para outro vai ser, para outro não vai ser. Então, se a decisão do árbitro foi dar pênalti, vamos respeitar a decisão do árbitro, a não ser que seja algo muito grave no sentido de, cara, realmente, porra, você viajou aí, o cara se jogou ou algo do tipo. Nesse caso específico, mais uma vez pra mim, o VAR intervém no momento que não deveria intervir. Eu enlouqueci. Eu tenho mais uma crítica ou em a relação recomendação no início do ano pro regional era isso. Se era um pênalti interpretativo, o VAR não chamava. Eu enlouqueci ou teve isso? Eu confesso que eu não lembro. Mas a regra é essa. O VAR só pode chamar, cabeça. Fernanda, quando dentro da cabine eles tomam a decisão de que, cara, pra nós isso aqui não foi pênalti, entendeu? Tipo assim, ó, o cara caiu e o homem achou que derrubou. Quando olhou, ele tropeçou na própria perna. Não é interpretação, não, você não viu porque você não tá com a tecnologia. Exato, acontece. Mas ele tropeçou no gramado, ponto. Agora, ele foi muito seguro, ele marca... ele derruba o Cuiabano, ele já vai na convicção do pênalti. Ele interpretou, ele estava próximo da jogada. Por exemplo, de que foi pênalti. Ontem teve uma jogada no Santos e Atlético Mineiro que o Zé Ivaldo deu um carrinho fortíssimo no jogador do Atlético Mineiro. Só que ele só foi na bola. O que aconteceu depois da bola é consequência do jogo. O que o VAR fez? Cara, você expulsou errado. Porque o Zé Ivaldo foi na bola. O VAR chamou o árbitro e ele tirou o cartão vermelho. Mas por quê? Porque claramente aquela expulsão não seria correta. Sim. Porque ele foi na bola. Só que no ao vivo, na hora do lance, foi muito forte mesmo a jogada. A jogada foi muito forte. Então assim, só que o Zé Ivaldo foi na bola. Aí sim o VAR tem que entrar. Nesse lance, que foi no caso do Cuiabano, pra mim, além de eu achar que foi pênalti, é totalmente interpretativo. E aí depois, sabe o que aconteceu depois, Vene? Ele ficou inseguro, o árbitro. Sim. Pra mim o pior não é isso, o pior é a demora, cara. Vocês repararam? Verdade. Cara, ele demora, sei lá, cerca de 3, 4, 5 minutos em cada lance. E foram lances seguidos. Teve o pênalti e depois o gol anulado do São Paulo. Foi. Isso interfere demais na partida. Sabe quanto tempo no desempenho teve dos jogadores. Primeiro tempo? 1 hora.
Sim. Foram 60 minutos no primeiro tempo. Exatamente, ainda tem isso. Mas assim, não são 60 minutos de bola rolando, né? Não. Porque eles ficam um tempão parados, Claro. esperando. Aí tem aquela tensão. Aí alguém leva um cartão amarelo por reclamação, por ficar lá em cima. E o cara não toma decisão. Ele não toma decisão, fica enrolando, enrolando. Isso pra mim é pior ainda. Olha, eu tava elogiando ele, mas aí não se pode elogiar zagueiro e árbitro antes Nem do goleiro. jogo E piloto acabar. de avião. Ah, eu não Esse- sabia você dessa. tem que esperar pousar, pô. Ih, Venê, Você agora vai você elogiar antes. desbloqueou um gatilho aí em mim, cara. Eu não sabia dessa, agora eu tô nervosa. Elogia antes. Ele Goleiro tava também não bem, pode, não. ele tava bem, aí ele foi e ficou sem personalidade, ele tava cheio de personalidade, aí depois ficou sendo acessório de VAR. Dito isso, o que aconteceu, Lucas Pedrosa? O Botafogo tomou um gol logo no início, né? O Ferreirinha, inclusive, fazendo um bom golaço, campeonato né? brasileiro. Só que a resposta veio rápido. O Savarino conseguiu também responder Outro com um golaço. golaço, 1-1. Depois o E Botafogo... foram parecidos os gols, né? Foram bem parecidos, assim. O do Savarino, pra mim, foi até mais bonito, pela distância, assim. O Savarino corta e bate bem de fora da área, mostra a camisa pra torcida. Ontem, o técnico Renato Paiva fez o que a gente falou aqui, não colocou o Patrick de Paula de meia, colocou o Matheus Martins, que também, novamente, na minha visão, não fez uma boa partida, mas foi o Botafogo que também não conseguiu controlar o São Paulo. O São Paulo é uma grande equipe, apesar de também estar em crise, de um treinador que está até discutindo com o jornalista na coletiva e tudo mais, mas é uma equipe muito qualificada. Eu acho que no final das contas, Fernanda, ficou decisivo mesmo. O goleiro do São Paulo, o Rafael, que fez duas defesas absurdas. O Botafogo poderia até vencer essa partida e o Botafogo pelo menos conseguiu buscar esse empate dentro de casa, mostrando que apesar da adversidade, conseguiu correr atrás. Ótimo, Pedrosa? Claro que não. Para um time que vai disputar o que pensa em disputar o título do Campeonato Brasileiro, perder para o Red Bull Bragantino fora de casa e empatar com o São Paulo dentro de casa é algo que já vai distanciando na tabela. O Botafogo está com quantos pontos? 3, 6... 5. 6, 7, né? 7 pontos. Não, Ele o Botafogo ganhou... venceu. Ele ganhou, O Botafogo venceu o empatou Juventude, e ganhou. empatou com E o Palmeiras. perdeu. São 4. São 4 pontos. Ele empatou 5 pontos. 5 pontos. Só? Gente, achei que era mais. É porque Que ganhou na loucura. Libertadores. Tô Exato. confundindo o Vene Casagrande. Então assim, o Flamengo tá com 9. Ah, Pedrosa, é só o começo 10. do... 10? Flamengo e Tá Palmeiras, com 10. É só o começo do campeonato. Não é só o começo Não, do é campeonato. verdade. São 5 pontos de distância já. E falo mesmo pro Inter, que perdeu ontem pro Palmeiras em casa. Então assim, cada vez mais o campeonato vai se desenhando, coisa que já não se via há muito tempo no Brasileiro, porque ficava Botafogo e Palmeiras, ano passado em 2023 também, o Flamengo não disputa desde 2020, agora o Campeonato Brasileiro de 2025, apesar de estar no início, começa a se desenhar para uma disputa de Flamengo e Palmeiras. O Botafogo... Eu assim acho como... cedo pra falar, mas eu entendo o que não você é está cedo, dizendo. Não é é o cedo, sabe desenho. por quê? Eu Não é cedo, não. vou trazer aqui algo que eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo. A ideia no Flamengo é fazer o máximo de pontos possível antes do Super Mundial. Porque eles entendem que depois do Super Mundial muita coisa pode acontecer. Com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal. E o Botafogo está na mesma situação que o Palmeiras, que o Fluminense, que o Flamengo. E tem um detalhe. São clubes que vão disputar o Super Mundial. E o Botafogo precisa abrir o olho por conta disso. Porque é um time que entra no Campeonato Brasileiro, sim, como candidato a título do Campeonato Brasileiro, mas os rivais estão dando a vida nesse começo de campeonato e o Botafogo abriu mão de 3 meses do início da temporada. E por isso que eu acho injusto o torcedor chamar Renato Paiva de burro, porque ele fez apenas o 7º jogo dele no comando do Botafogo. Ele está fazendo o time melhorar ainda. Ele ainda está botando a identidade dele nessa equipe. O torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência, tal como o John Texton vai ter. Porque não adianta você fazer uma exigência em cima do Renato Paiva, fazendo um comparativo com os outros clubes que estão fazendo uma temporada desde janeiro. Agarrou muito ontem, vou te falar. Agarrou sim. E tem um Botafogo poderia ter detalhe, vencido o a jogo. gente já entende o comportamento do John. O John não vai mandar ninguém embora. Não. Eu tô falando assim, eu pro sei torcedor, disso, né? mas pro o torcedor precisa entender. E aí porque não vai adianta ter que chamar ter o cara de paciência burro mesmo. com 20 minutos do segundo adianta. tempo depois de uma alteração. Vai mudar o quê? Ele vai sair do comando? Não, isso só vai atrapalhar Não o vai desempenho sair. da equipe. Toda hora cai na conta do treinador, Vene. Toda hora é O sempre cara na fez conta do 7º treinador. jogo, gente. Então, assim, pouquinho. ele tem defeitos? Claro que ele tem defeitos, como qualquer um. Vocês acham que todo técnico vai acertar 100%? Não vai, meu amigo. Não, e tem um vai. grande detalhe. Entendeu? O cara pega um trabalho logo após um dos maiores trabalhos da história do clube, Exato. ganhando 2 Tem grandes essa sombra E aí. É muito reformulação difícil, grande né? no elenco, isso precisa ser É, dito. exatamente. Agora, Ô, Cris! Só dar um destaque pro Igor Jesus de novo, tá? Porque Maravilhoso, todo mundo fala, fica potente. fazendo folclore com o Igor Jesus.
É um Verdade. excelente atacante. É verdade. Excelente. Potente, excelente. é bravo, né? Ele luta até o fim. Excelente atacante. E arrumou ali um gol de empate, porque aquele cenário ali já era o Botafogo Lógico, perdendo em casa. lógico. E o Igor foi muito bravo, como sempre, muito corajoso. E sempre se safando, porque assim, no jogo do Red Bull também ele foi um dos poucos Quase que ele empata o jogo, né? E, exatamente. Vamos falar agora de Botafogo e São Paulo. 4 gols, empate por 2-2 lá no Newton Santos. Primeiro acompanhando o que disseram alguns personagens, para depois a gente falar um pouco. Vamos lá. Todos têm direito a manifestar-se e ponto final parágrafo. Quanto a isso, é a vida do técnico, do jogador, do presidente, do diretor, de quem anda nesta vida profissional. Agora nós temos é que tomar decisões em consciência. E a inconsciência é analisar a minha equipa, analisar o jogo e tomar decisões para que a equipa melhore. E a verdade é que a equipa melhorou. A torcida está revoltada com o resultado. Óbvio, porque é ganhar como nós também queremos. E nós também estamos revoltados. Custa-nos é olhar para este jogo e dizer assim: cara, fizeste um número de finalizações suficientes para ganhar este jogo e não ganhaste. Essa é que é a questão que me deixa triste e que eu levo para casa. Acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo. Pelo menos em termos ofensivos. A equipa estava com alguma dificuldade nos últimos jogos, que por ironia até ganhou. Estamos haciendo el máximo de esfuerzo como grupo. Nunca voy a poner excusas para explicar una situación, pero a veces acontece que tengo que describir la situación, el contexto. Hallo que 4 empates en cuanto a los números no es bon, pero los 2 empates de visitante, tanto con Mineiro como con Botafogo, han sido con un rendimiento en los primeros tiempos bueno, y agregando también gente joven, gente que está compitiendo por primera vez en el primer equipo. Poco a poco, a pesar de las dificultades de tener lesiones, seguimos compitiendo, seguimos de pie. André Donk. Acho que o Renato Paiva, na hora que ele está fazendo a análise, ele coloca um aspecto, né? Até a gente falava aqui, enquanto a gente fez as sonoras, que aí é determinante. Fala, fizemos o suficiente para vencer o jogo. Pelo menos em termos ofensivos. Quando ele faz essa ponderação, eu concordo. Acho que é um Botafogo que ofensivamente produziu bem, já mostrou nessa temporada. 21 finalizações, 8 no gol. E quando teve o Savarino centralizado, que assim começa o jogo... estreou em 2025, hein? E aí é diferente. Até perde um gol no começo do jogo, depois de um bom passe do Jorge Jesus, mas faz o golaço que fez. Então acho que foi, de fato, o Botafogo produziu bastante. O São Paulo em algum momento foi melhor ali na reta final do primeiro tempo. Depois recua, pode falar, recuou bastante, mas assim, olha a resiliência que o Zubeldia está tendo que ter já desde o ano passado, com todas as dificuldades, ainda, por mais que não esteja vivendo um grande momento, mas é uma referência o Caleri, e aí ele precisa sair e até torcer para que não seja nada mais complicado, que possa voltar a atuar logo disso. Não são boas, viu? Depois tem esse lance aí que eu também queria falar, que eu acho que o árbitro acertou em campo e errou ao ir por VAR nesse lance. Pra mim era... Eu achei pênalti. Eu sei que era esse que você ia falar, o gol não, do final. Esse eu concordei com a decisão. Eu acho que pra mim esse lance estava impedido. Mas acho que o São... O Ferrarese não estava. Não. O Ferrarese, né? Quem estava impedido era o outro. O que aí e ele faz menção de dominar a bola, pra mim ele participa. E até ele influencia na ação do zagueiro. Mas acho que o São Paulo tem pontos a ser criticados em relação ao desempenho recente. Sim, acho que não é só de defesa ao Zubeldia. Você teve o jogo contra o Sport, a queda contra o Aliança Lima, acho que são questões para serem pontuadas. Mas, no geral, acho que ele está fazendo muito, tendo em vista as dificuldades que esse time tem de reposição, de ausências importantes, e concordo com ele. Empatou contra o Atlético Mineiro num jogo em que o primeiro tempo o São Paulo jogou bem. Sim. Ontem teve bons momentos contra o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, que por mais tem as dificuldades, ainda assimilando o trabalho de um técnico novo, mas tinha armas e produziu ofensivamente para vencer o jogo. Rafael também foi determinante para esse empate. Então, especificamente no jogo de ontem, acho que eu tenho muito mais coisas positivas para falar do São Paulo do que críticas em relação a essa sequência de resultados. Concordo. Que de fato não é bom por conta da série de empates. Do Botafogo, acho que a questão do ponto ofensivo de fato, concordo com o Renato Paiva,
o time produziu para ter vencido, mas defensivamente deu muitos espaços e aí... O gol do André Silva é uma piada. E aí é o que compromete o resultado. A zaga do Botafogo dormindo ali, todo mundo vai em cima do Ferreirinha e o André Silva fica completamente livre dentro da área, quase na marca do pênalti. E o Barbosa, boba, né, que é um dos caras que cometem esse erro, depois fica desesperado. Pagando geral, né? Fica reclamando, ninguém marcou o cara. Pô, mas é ele que tinha que Você que tinha que estar no cara, pô. Reclama dele mesmo, né? Bota um espelho assim, pô, como é que você faz isso e tal. Era só ele ficar. Porque se ele fica, não tinha nem o passe. Exato, não ia ter o passe. Não seria nem o passe. Você tem... Ferreirinha ia estar rodeado por jogadores do Botafogo, ia tentar alguma coisa, mas não teria dado o passe pro André, desculpa. Não, imagina. Eu ia perguntar pro Johnny aqui, o nosso João, se você tem informações sobre o Caleri, não? A nossa equipe do Resenha tem muitos amigos ali do Caleri, conversaram com ele após o jogo e ele tá com receio de ter sido algo muito sério. Vai ser investigado, mas ele tem esse receio. Uma pancada no joelho. No joelho. A gente Tomara torce que pra não ser seja, nada né? no cruzado, né? Que é o receio de todo São Paulino, apesar da fase do Caleri ser ruim. É um ídolo de São Paulo, é um jogador importante, ele se mata em campo todo jogo, né? Mesmo na fase ruim. Gera muita chance pelo trabalho de pivô, né? Exato, ele faz um pivô excelente. Então preocupa, né? Preocupa porque o DM do São Paulo, nossa senhora, tá cheio. A Arboleda saiu agora do DM, né? Já voltou. Você pode ter o Caleri... O Luciano sentiu ali antes do gol do Botafogo, todos do São Paulo, meu Deus, só falta, né? Perder Caleri e Luciano hoje. Mas acho que o Luciano foi mais uma ceninha que ele fez, ele gosta de fazer essa ceninha, né, Luciano? Ele gosta. Mas o Caleri, assim, a informação que a gente tem é que ele estava muito abalado após a partida e, pô, um abraço pro Caleri, cara, gente boa demais, baita jogador. A gente torce para que não seja nada grave. Falando jogo, Johnny. Isso que eu ia falar, Bel. Falando do jogo, eu tenho uma opinião que é a seguinte. O São Paulo consegue ficar na frente no placar 2 vezes, né? E no 2-1, o São Paulo faz o que não deveria ter feito também contra o Cruzeiro. Volta tudo bem. Isso pode ser uma questão do elenco cobertor curto, etc. Mas eu fico pé da vida quando isso acontece, porque você atribui às vezes, o São Paulo recuou, mas, pô, segundo tempo, o time cansa, certo, etc. Mas daí você toma o gol de empate do Igor Jesus, cara, os minutos finais desse jogo parecia Argentina e França na final da Copa, jogo pegado, correria, foi bom pra caramba. Então, tipo, tinha um gás ali, né? Não é que o São Paulo tava morto em campo, o São Paulo ainda tinha um gás para a etapa final e acabou deixando esse gás só para quando tomou empate. Eu entendo a corneta da torcida em relação a isso. Se tivesse mantido o ritmo ali, na boa partida que vinha fazendo contra o Botafogo, talvez o empate nem teria sofrido o empate. E do lado do Botafogo, positivo ver Igor Jesus e Savarino bem, hein? Porque o começo de temporada dos dois era muito abaixo, Savarino... Golaço, hein? Putz... O Ferreirinha fez um golaço, o Savarino falou, eu também sei, eu se liga por só. dentro que ele tem que Dava pro goleiro essa? Acho que não, hein? Sem chance. Mas se fosse no Donelli, iam falar que dava pra pegar, né, coitado? É isso. Não é não, Eugênio? É isso. Corneteiros corintianos. Não, tô cornetando até a torcida que pega muito no pé do Donelli, tadinho, mas nem o gol do Ferreirinha dava pra pegar, e muito menos esse do Savarino. Completo Savarino êxito foi aí. mais no alto lá. Nossa senhora, que golaço. Já que citamos o Corinthians rapidinho, o Banjo da Fiel tava dizendo que o Donelli chama gol. Como esses caras são corneteiros, Nossa senhora, ô Banjo. Não ajudam tudo em nada. Falando de corneta, eu vou te falar, viu? Mas voltando ao tricolor e ao fogão. E só pra finalizar... 2 golaços, hein? Abel, André Silva muito bem, né? O Caleri tá fora. Costuma entrar bem. Ele é bom jogador. Ano passado eu fui cornetado porque eu elogiei muito ele. Daí ele teve uma fase ali não tão legal, etc. Ele é muito útil e a gente deseja sorte aí pra ele, porque pode ser provavelmente... que ele tenha que assumir aí, caso o Caleri fique um tempo fora. Tomara que não seja nada grave. Mas... E a torcida do São Paulo precisa ter a consciência de que é o seguinte... Pegam muito no pé do Zubeldia, eu sei. O Zubeldia erra também, tá? Ele tem não muitos tô passando problemas. pano. Eu vejo que ele tem muitos problemas. Eu acho que é exagerado. Minha opinião. Abel, é exagerado. É muito exagerado. Esse zum de que o Zubeldia não serve, que o Zubeldia tem que cair. Deixo claro minha opinião aqui. É um bom técnico, faz bom trabalho. O São Paulo jogou bem no ano passado na Libertadores. Não dá pra fazer milagre. Foi eliminado num confronto... Tudo bem, no primeiro jogo, realmente. Primeiro tempo ali, o Botafogo massacrou. Mas terminou o confronto ali nos pênaltis. Com o São Paulo perdendo o gol. Só que ele tá perdendo muito jogador importante, gente. Não, sabe a impressão que me passa? Lucas, Oscar, o Luiz Gustavo, Exato. um monte de gente.
Pablo Maia. Pablo Maia. Caleri agora. Caleri agora. Não tem, não tem esse elenco todo com reposição à altura pro São Paulo. Isso fala um pouco. Ficar cornetando, falando que o cara tem que cair, eu acho exagero. Essa é a histeria que vive o futebol brasileiro. E aí eu vou de novo citar lá o Memphis. Porque você, ano passado, teve um duelo sensacional de quartas de final de Libertadores entre esses dois times. Sim. Que terminou com 2 empates. O Botafogo passou e foi campeão da Libertadores. Então o São Paulo ontem jogou fora de casa contra o campeão da Libertadores, que é verdade, não está jogando hoje tão bem quanto jogou ano passado, mas ainda é um jogo fora de casa. Empatou o jogo. Não é motivo de fim do mundo. Sim. Assim como para o Botafogo, empatar, mesmo que em casa, contra o time do São Paulo, um Botafogo que está se reconstruindo, também não é o fim do mundo. Só que você pergunta para torcedores de Botafogo e São Paulo, eles querem mandar embora os técnicos. Eles não querem saber. A galera adora trocar de técnico nesse país. É brincadeira. Acontece isso. Ganha um jogo, ganha outro, só que a sequência é uma sequência ruim. Se você parar de pensar na vitória de hoje e passar a pensar num time consistente, num time pronto para jogar competições, temporadas, a tendência é que você ali na frente comemore mais vitórias do que uma vitória pontual hoje. E isso é o que o futebol brasileiro não consegue entender. Há uma histeria, isso parte muitas vezes dos torcedores, que são muito passionais, mas muitas vezes isso também tem um boom ali. Impulsionado pela imprensa. Opa! A imprensa hoje é uma imprensa muito mais ampla do que já foi um dia, tá? Sim. Antigamente você tinha ali rádio, jornal, um pouquinho de televisão, lá atrás. Hoje em dia todo mundo é imprensa. E todo mundo vai atrás de audiência, que na internet é view, é clique e tal. Likes, caça likes. E o que repercute? É o cara que grita, começa a bater, tem que mandar embora, que não presta, que não sei o quê. Isso pode ser bom pro like dele ali, pro view dele. Que ele vai satisfazer o ego de alguns torcedores que estão revoltados e que querem demissões. Mas, na maioria das vezes, é ruim pro time, a médio e longo prazo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que foi totalmente prejudicado ontem, né? No jogo de ontem, contra o time do São Paulo, no Newton Santos. Se você for ver as estatísticas, foi um vareio de bola do time do Botafogo, né? O São Paulo foi salvo ali pelo seu goleiro. O Botafogo, né? O Botafogo só perdeu em faltas, né? Assim, no critério, porque o Botafogo marcou mais faltas do que o São Paulo. Mas de resto, o Botafogo deu mais chute que o São Paulo, chutou mais ao gol, teve mais posse de bola, teve mais 100 passes a mais, né? Cartões amarelo, o Botafogo não teve nenhum, né? Então, impedimento, o Botafogo só teve um. Escanteios, o Botafogo teve 9. Então, foi um vareio de bola. O Botafogo dominou o jogo, né? Foi pra cima, tentou, mas infelizmente a arbitragem brasileira tá uma desgraça. A arbitragem brasileira tá terrível. Aonde o juiz viu, a mídia viu, todo mundo viu o pênalti que foi marcado, todo mundo viu o pênalti que o jogador do Botafogo sofreu na hora mesmo, nos replays, na hora dos replays lá, na hora que os caras estavam analisando. Os comentaristas, o narrador falou, isso aí é pênalti, o cara deu nas costas, pegou no pé do jogador também do Botafogo, isso é pênalti, não sei porque tá revisando, tal. E depois o VAR vai lá e tira, o juiz chama o juiz não tem, né, o punho firme de dizer, não, isso aí realmente é pênalti, vai lá e tira. Então prejudicaram o time do Botafogo. Mas e aí, tirando essa parte do VAR, o que é que vocês acharam aí do desempenho? Vamos analisar o desempenho. O que é que vocês acharam do desempenho do time do Botafogo em campo, né? O que é que vocês acharam ali do ritmo de jogo, do desempenho, né? Das trocas de passe, da finalização, do último toque do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo também, né? Aí, o que é que vocês acham dessa arbitragem brasileira, né? Comente tudo o que vocês queiram, desabafar mesmo sobre o time do Botafogo, sobre o quanto o Botafogo é prejudicado, né? O Botafogo parece que estão com medo do Botafogo ser bicampeão brasileiro, só pode, porque dessa vez foi nítido o quanto garfaram o time do Botafogo. Mas e aí, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!